Olá, meus queridos, tudo bem? Eu me chamo Adayana Orcheski e hoje eu estou aqui para fazer meu estágio supervisionado no ensino fundamental. Eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uninter. Pessoal, o objetivo da aula de hoje é perceber, tentar compreender de diferentes formas as questões políticas que envolvem o nosso município. Perfeito? Vamos seguir aí o nosso esquema da aula de hoje. Quando nós falamos em conhecer o município, né, alguns professores podem ficar um pouco, talvez, se sentirem um pouco desconfortáveis em falar com crianças, né, sobre política. Porém, nós temos total liberdade para falar sobre isso, porque falar sobre política é falar sobre escolhas, falar sobre decisões, e todos nós somos seres políticos na medida em que nós decidimos as nossas relações sociais, na medida em que nós decidimos o nosso voto e assim por diante. O que nós gostaríamos de tratar aqui, então? Sobre as organizações municipais e as funções políticas. Também trataremos sobre a questão dos impostos cobrados, né, pela prefeitura. Qual é o objetivo, então? O objetivo é entender o ser social, o espaço vivido, o espaço percebido por todos, reconhecendo as regras, né? As regras do patrimônio público, é claro, é importantíssimo que nós tenhamos, de fato, regras bem determinadas, né? Em grande medida, regras para que a gente consiga viver em sociedade e também, na medida do possível, nós, claro, podemos questionar em grande medida a realidade, né? Problematizar tudo isso. É importante que façamos isso. E o intuito, então, da aula é que a gente use, desenvolva dessa criatividade, né? Essa capacidade de análise crítica que os estudantes têm. Pois, porventura, todos partem de uma ideia inicial já, né? Então, é riquíssimo que você parta dessa ideia inicial para que você comece sua aula. Você está sem ideias sobre como trabalhar com as questões políticas nesse ano eleitoral, né? Tanto no formato online quanto aí na sua casa, os pais? O interessante seria fazer uma primeira pesquisa em relação ao espaço físico de onde fica a prefeitura, né? Onde está, né, localizada a prefeitura, seja o bairro, né, da sua cidade, se fica mais central, onde fica, ok? É interessante que você tenha fotos, já vá recolhendo fotos do prefeito, dos vereadores. As crianças são muito visuais, então é interessante que eles tenham isso. Já que agora eles não podem fazer esse passeio até a prefeitura, né? Como eu sugiro aqui nessa aula, o legal também é que eles façam esse passeio virtual. Não deixa nada a desejar. É interessante que para a primeira aula o professor faça então uma divisão. O que é o estado, né? Então começamos do grande país, que é dividido em estados, logo é dividido em municípios, e esse município é dividido então em áreas rurais e áreas urbanas, né? E é legal, interessante também compartilhar com os alunos, perceber a experiência que cada um tem no lugar em que convive. Alguns vão até a escola de ônibus, né? Então já tem uma história um pouco mais longa para contar e para compartilhar com os colegas. Esse é o momento da partilha das informações. O que mais? Para a aula 2, é interessante que o professor faça uma exposição, né, sobre a importância desses órgãos gestores frente a uma comunidade, né, frente a uma cidade. Então, quais as funções que cada um exerce, quais os cuidados, né, que eles têm para com os munícipes e a cidade no geral, quais as regras de bem-estar que a população ela precisa ter, ela precisa seguir, né? Explicar também as funções que exercem cada cargo público, seja de prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, né? Não esquecendo sempre de esclarecer a questão do voto secreto nas urnas. A questão do voto secreto, ela é importantíssima e é interessante para que a gente faça um debate também. O porquê é interessante que o voto sempre seja secreto, democrático, e aí você já insere as questões acerca da democracia aí com as crianças também, né? Você pode, inclusive, desenvolver outros trabalhos com o tema democracia. Já para a aula 3,
é interessante que a gente fale sobre as taxas de serviços cobrados por esse município, né? Para manter essa cidade, a prefeitura recolhe algumas taxas. Então, quais são essas taxas? E aí vocês podem falar das taxas gerais, né? De esgoto, de água, de energia, as taxas cobradas sobre os prédios, né, as casas, o IPTU e assim por diante, né? Se a sua casa tem esgoto, se é nova a rede de esgoto que passa à frente da sua casa, se tem, se não tem, já é uma questão de política pública aí, já dá para trabalhar essa questão, né? Afinal, é uma questão de saúde pública, né? Quais são as atividades sugeridas para essa aula? No desenvolver da aula, você pode trazer diferentes tipos de atividade. Inclusive, eu gostaria de sugerir para vocês que que vocês façam um tipo de voto, né, na sala de aula. Qual é esse tipo de voto? Façam uma espécie de votação mesmo, onde vocês têm aquele que vai apresentar suas propostas, né? Na medida em que ele apresenta suas propostas, você já vai colocando algumas regras de como que deve ser, de fato, né, uma eleição, o que ela deve obedecer. Então, uma eleição propriamente dita deve, com certeza, cumprir algum tipo de regra eleitoral. E não será diferente se você fizer com eles esse tipo de eleição em sala de aula. E aí a importância do voto também, desse voto secreto, né? Aqui está o quê? Uma atividade de geografia, né? Que está falando sobre os órgãos administrativos do município. Primeiro, né? É para você ler, né? Ler o quê? Os estados estão divididos em áreas menores, chamadas municípios, né? Condiz lá com a primeira aula. Município formado por zona urbana, zona rural, né? Que é o campo. Quem governa esse município, então, é o prefeito, ele que comanda os trabalhos da prefeitura. E o vice-prefeito é quem? É aquele que auxilia o prefeito e também, é claro, nós temos os secretários. Essa já é uma primeira atividade já para que eles fixem esse conteúdo. Aqui é uma atividade para que eles consigam desenrolar as palavrinhas, né, e colocar nos espaços pontilhados. O 3 pontinhos é responsável pela melhoria dos serviços públicos. Na ausência, olha aqui já está a resposta do prefeito. Quem assume esse município, então, é o vice-prefeito. Então, para fazer as leis municipais, nós precisamos o quê? De fiscalização. Precisamos fiscalizar o trabalho do prefeito. E aí, o reforço para que falar sobre o voto, né, a importância do voto, de acompanhar, né, todos os trabalhos dos prefeitos e também dos vereadores. Perfeito? Olha só, mais uma atividade aqui, né? Essa atividade aqui é para você trocar os desenhos pelas palavras, né? E transcrever aqui abaixo a palavra completa, né? Então, o país está dividido em estados. O meu município, né? Qual que é? Aí você pode colocar lá, né? Parte de qual estado? E coloca o seu estado ali. Quem governa? Agora você já trabalhou, quem governa lá na sua cidade, né? Quem é o vice-prefeito? Quem são os vereadores? O voto secreto, né? Na urna aí no final. Perfeito? Olha que interessante então, né? Aqui é uma atividade mais lúdica para que você pinte o mapa, né? Que as crianças pintem o mapa e o estado de destaque aqui, o estado que você mora, né? Dizer qual que é o seu estado, qual que é o seu município, escrever por extenso quem que é o prefeito e quem que é o vice-prefeito, né? Isso é importante para que eles depois transfiram essas informações lá para a casa deles, né? Para quem convive com eles. Então, é um momento bastante informativo. Os serviços públicos aqui, quem faz parte dos. O que são as taxas dos serviços públicos, né? Também é de complete, aqui água, esgoto, né? Lixo e também os impostos cobrados sobre as propriedades e sobre os veículos, que são as casas, né? Aqui os veículos e aqui também a taxa de iluminação. Gente, uma dica que eu trago para vocês é que vocês trabalhem também alguma coisa mais
mais lúdica com eles, né? E eu trouxe uma sugestão de histórias. É sempre interessante trazer uma história, porque assim a criança ela consegue visualizar melhor, né? Compartilhar melhor a ideia que você está querendo transmitir. Essa história aqui se chama A Eleição dos Bichos, do André Rodrigues e companhia, e ele está trazendo uma história magnífica, né? Da Companhia das Letrinhas, e foi publicado no ano de 2018. Qual que é a ideia principal? É uma eleição mesmo, né? É uma eleição entre os bichos da floresta. Eles estão insatisfeitos, né? Porque o leão está querendo fazer uma piscina lá na frente da toca que ele vive, e aí começam as manifestações. Olha que show, né? Show de bola. E aí cada um agora vai poder participar e ser candidato às novas eleições, cumprindo, é claro, determinadas regras que sempre devem ser cumpridas, não diferente das que nós vivemos hoje, né? Todos têm o direito, então, a ser candidato. O leão, é claro, vai participar, assim como nós temos a macaca e alguns outros animais, né, que vão participar aí dessa competição, né? Dessa eleição, melhor dizendo. E aí, a bicharada toda vai votar também no dia das eleições, votando em apenas um candidato, né? Mostrando que o voto é secreto, é que eles estão fazendo os seus discursos, entregando os seus panfletos, né? Mas sem, é claro, sujar a floresta. Aqui está o debate, né? Feito por todo mundo, cada um vai apresentar a sua proposta na urna. E aí temos os candidatos no final, é claro, aí nós temos a preguiça, que é a vencedora. Perfeito? Viu que show de bola, gente? E ao final, ainda, os escritores, né, ilustradores, eles trazem para a gente uma explicação do que é cada coisa, né? É muito informativo. Por exemplo, o que é uma campanha, né? O que é um candidato, não é legal? O que é um debate, uma democracia, uma eleição e um eleitor e assim por diante. Viram que show? Muito interessante, né? Interessantíssimo mesmo para que você desenvolva aí com seus pimpolhos em sala, para que você desenvolva aí em casa e trabalhe com os seus filhos também, né? Agradeço muito, agradeço imensamente que vocês estiveram aqui na aula de hoje, né? E espero que tenha sido bom, produtivo, que você tenha tido ideias para desenvolver com a sua sala de aula. E tudo de bom, tudo de melhor, abraços e até a próxima. Beijão!